Vamos falar sobre João 6. Muita comida, muita comida. Então, gente, como a maioria de vocês sabe, ou não, né, vai saber, é nesse capítulo que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Muita comida, muita comida. O que acontece é o seguinte, tava lá Jesus falando pra um monte de gente, mas um monte de gente, e todo mundo tava, ouvindo Jesus há bastante tempo, e daí Jesus olhou aquela galera e falou assim, a gente não pode despedir eles assim, né? Vamos dar comida pra essa galera. E daí ele pegou, olhou pra Felipe e falou assim, onde é que a gente vai comprar pão pra toda essa gente comer? E daí o Felipe falou assim, mas nem com 200 denários a gente consegue comprar pão pra toda essa gente. Denários, era assim, um denário equivalia a um dia de trabalho braçal. E daí ele falou assim, nem que uma pessoa trabalhe 200 dias carregando pedra, a gente não consegue comprar pão pra toda essa gente. Jesus mandou lá o pessoal e ver quem tinha comida e tal, e isso em outros evangelhos aparece, aqui não. E daí apareceu o André com um gurizinho com 5 pães e 2 peixinhos e falou assim, esse rapaz aqui tem 5 pães de ceivada e 2 peixinhos. Mas o que é isso pra tanta gente? E Jesus falou assim, manda todo mundo sentar. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus pegou e fez assim, manda todo mundo sentar. Pegou o primeiro pão do gurizinho, agradeceu a Deus por aquele alimento, partiu ele e começou a distribuir. E o pão continuou multiplicando, e daí a pessoa falou assim, na verdade eu quero 3 pães inteiros. E Jesus fazia assim, e dava os pães e foi. Quanto a pessoa quisesse, ela ia ter. Depois dele dar pra todo mundo a comilança lá, ele pegou e falou pros discípulos assim, agora vocês peguem e juntem os pedaços que sobraram, porque eu parti demais. Sobrou 12 cestos. Muita comida, muita comida. Depois disso, todo mundo ficou assim, nossa, com certeza ele é o profeta, ele é o mestre e tudo mais, e tava querendo colocar ele como rei já, e Jesus assim, não, eu não sou rei desse mundo, eu vou me embora. E saiu Jesus. E daí, Jesus e os discípulos foram para um outro lado da margem, foram para outro lugar de barquinho. Nesse momento em que eles estão saindo desse lugar onde teve essa multiplicação pro outro lugar, onde vai ter outro spoiler, é que tem tempestade e Jesus não tá junto com os discípulos e ele chega no meio do mar lá e ele fala assim, sou eu, não tenho medo. Então eles resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram na praia. Normal, Jesus chega no meio da tempestade lá no meio do mar caminhando e fala assim, eu não sou um fantasma, sou eu. Eles, tá, já estamos acostumados com isso, entra. Toda a multidão, aquela que tinha comido, tinha visto aquilo e ficaram maravilhados e falaram assim, meu Deus, vamos lá pra onde Jesus tá agora. Só que é o seguinte, nem todo mundo era assim, show de bola, muita gente tava só pela comida e Jesus sabia disso. E quando eles chegaram do outro lado e as pessoas estavam lá esperando ele falou assim, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que Jesus tá querendo falar assim, Daí depois as pessoas perguntaram outras coisas, as pessoas nunca entendiam o que Jesus estava falando. E Jesus disse assim pra eles, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Jesus está querendo falar para aquela gente que ficou louca com a comida que Jesus tinha dado? Ele poderia muito bem ter ensinado aquelas pessoas do outro lado da margem e ter falado assim, não, já ensinei, o que eu tinha que fazer eu fiz, agora dispensa eles. Não, ele se preocupou com o alimento daquelas pessoas, ele se preocupou com o que eles iam comer, com a segurança deles, com a fome, porque ele era gente que nem a gente, ele também sentia fome. Então ele se preocupou até com isso.
E daí as pessoas foram atrás dele não mais por causa de quem ele era e das coisas incríveis que ele fazia, mas porque as pessoas tinham gostado da comida. E ele fala assim, ó, olha só, tá vendo essa relação que vocês têm com a comida? Eu tô querendo dizer uma coisa pra vocês, que vocês devem ter essa relação comigo, porque eu sou o pão da vida. E, cara, quem criou o homem foi Deus, ele que nos criou com essa necessidade de alimento, porque ele sabia que chegaria um dia em que Jesus viria à terra e ele seria o pão da vida. Então a relação que nós temos com os alimentos também deve ser a relação que nós temos com Deus, com Jesus, essa necessidade, onde tu precisa comer no mínimo 3 vezes por dia e ainda come lanchinho. É assim que deve ser a nossa relação com Jesus. Nós devemos nos alimentar dele a todo momento, de manhã, de tarde, de noite. Nós devemos ter uma relação com ele, comunhão com ele todos os dias. Devemos apreciar o momento em que estamos com ele. Quando nós temos fome, uma comida pode ser assim, uma comida muito ruim, mas a gente tá louco de fome, ela parece a melhor comida da vida. E é assim, só que Jesus, ele nunca vai ser uma comida ruim, ele sempre vai ser maravilhosa, e ele tá sempre disponível, não é uma coisa que acaba. Ele fala aqui que não é uma coisa que acaba. Quem vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então não é algo que está restrito a um lugar, a um momento, a algum dia, não. Jesus está disponível pra gente sempre, e era isso que ele queria transmitir pra nós, através de toda essa confiança, que é através do nosso relacionamento com ele, que nós vamos nos aprofundando. E foi por isso, porque ele seria o pão que desceu do céu e que permanece conosco, é que nós fomos criados com esse metabolismo que sempre precisa de um alimento. E para terminar, a partir do 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele já tá falando aquilo que ele vai fazer por toda a humanidade depois de algum tempo. Ainda não tinha chegado a sua hora de morrer nesse capítulo, nesses versículos, mas ele já tá anunciando que ele é o pão que desceu do céu, que desce do céu, que dá vida aos homens, e que para que os outros possam viver, o pão tem que morrer. Então aqui ele já tá falando sobre todo a morte dele, porque é através da sua morte que nós temos a vida, é através do alimento que nós temos nele que nós passamos a ter vida, é através dessa comunhão onde ele passa a ser parte do que nós somos, porque quando um alimento está fora da nossa boca, ele é o alimento em si, mas quando nós comemos ele e mastigamos, engolimos, ele não é mais um pão, ele já é parte de mim. Então é essa questão de que Jesus, ele não seria apenas algo que nós vemos, mas não, ele faria parte de nós também. E eu tô louca pro 7!